Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, abramos nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17, eu lerei na Nova Versão Internacional. Enquanto você abre sua Bíblia, eu gostaria de externar minha alegria, minha gratidão de estar aqui nessa tarde para juntos adorarmos o nome daquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Sou grato a Deus pela vida da nossa pastora, irmã Janilda, toda essa diretoria que trabalha incansavelmente nesse lindo trabalho e em tantos outros que são realizados pelas mulheres TC. Também me dirijo àquelas pessoas que nos assistem ao longe, pela internet, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, através da mensagem do Senhor que será ministrada neste momento. O tema que Deus colocou ao meu coração nos diz o seguinte: é tempo de reconstrução. Neemias 2:17 nos diz assim a palavra do Senhor: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto que nós acabamos de ler traz à tona uma situação completamente deprimente. O cenário aterrador descreve a grande cidade de Jerusalém completamente destruída, completamente queimada, completamente assolada. O fato é que, ao longo de sua história, a cidade de Jerusalém ela foi destruída total ou parcialmente em algumas ocasiões, vindo a ser reconstruída em um período posterior. O texto que acabamos de ler refere-se à primeira destruição de Jerusalém, mais precisamente no século 6 a.C., quando os exércitos da Babilônia invadiram aquela cidade comandados pelo rei Nabucodonosor. Nessa ocasião que eu prego e descrevo nesse momento, tanto as muralhas daquela cidade como o templo do Senhor construído pelo grande rei Salomão foram destruídos e o resto da cidade ficou completamente em ruínas. O livro de Neemias, ele descreve a reconstrução dos muros de Jerusalém, justamente após o cativeiro babilônico. Depois que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele destruiu a cidade de Jerusalém, queimou o templo, ele pegou todas as riquezas daquele povo e levou para a Babilônia. Muitos dos habitantes da cidade de Jerusalém foram também levados cativos para a Babilônia. Mas o que me chama a atenção é que a palavra vai nos revelar que durante o cativeiro babilônico, Neemias ocupava a honrosa incumbência de ser o copeiro do rei Artaxerxes na cidade de Susã, na Pérsia. A Bíblia nos diz que certo dia, Neemias ouviu falar das deploráveis condições de vida que prevaleciam na Judeia. Ele ouviu falar que os muros de Jerusalém foram destruídos. Nós podemos ver isso claramente no primeiro capítulo desse livro, nos 2 primeiros versículos, quando o texto ele nos diz: veio Hanani, um de seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, eles estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém, Neemias, ele está fendido, ele foi derrubado, e as suas portas foram queimadas a fogo. E a palavra vai nos dizer que quando Neemias ele recebeu essa informação dos seus irmãos,
Ele chorou e lamentou por muitos dias. Mas o texto também nos revela que ele não apenas chorou e lamentou por muitos dias, mas o texto também nos diz que Neemias jejuou e orou perante o Senhor. E a atitude de Neemias nos ensina algumas lições muito preciosas. Existem situações em nossas vidas, existem fatalidades, existem acontecimentos, existem informações que chegam até nós, que são informações e acontecimentos devastadores. Situações, minhas irmãs, que nos fazem literalmente chorar. Situações que chegam até nós, informações que chegam até nós, que fazem que nós ficamos sem chão, perdemos a paz, perdemos a alegria, perdemos o contentamento, perdemos todo o gozo em nosso ser, em nossa alma. O fato é que todos nós estamos sujeitos a passar por essas situações enquanto estivermos na terra. Talvez existam pessoas aqui, exatamente nesse momento, nessa tarde, que só Deus sabe como você chegou aqui nessa tarde. Só Deus sabe os obstáculos e os sentimentos que você teve que enfrentar para sair do seu trabalho, para sair de sua casa e estar na presença do Senhor nessa tarde. Talvez existam pessoas aqui nessa tarde que estão vivenciando momentos dolorosos, momentos terríveis em sua vida, em sua existência, porque o dia mau chegou e ele é inevitável, porque a informação ruim chegou, porque a luta e a guerra bateu na sua porta, bateu na sua vida. E diferente de algumas pessoas que gostam de criticar o choro, que gostam de criticar a vulnerabilidade humana, e nos ensina que nós devemos ser fortes e duros o tempo todo. Eu não acredito dessa maneira, eu não acredito nisso. Existem momentos e circunstâncias da nossa vida, da nossa existência, que às vezes vão nos derrubar, e nós precisamos chorar, e nós precisamos lamentar, e nós precisamos prantear, mas nós não podemos ficar presos apenas a essa esfera. E assim como Neemias fez, nós precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas lutas, em meio às nossas guerras, nós precisamos nos apresentar ao Senhor, diante de jejum, diante de oração, porque o Deus que nós servimos, contempla as nossas guerras, contempla as nossas lutas, e Ele é poderoso para nos dar força e estratégia no meio das nossas batalhas. O dia mau chegou, ore ao Senhor. A notícia ruim chegou na tua casa, ore ao Senhor. A guerra está travada na tua casa, no teu trabalho, ore ao Senhor. Foi isso que Neemias fez. E a palavra vai dizer que certo dia, quando Neemias serviu o rei percebeu que ele estava triste, e aquilo não era comum. Eu acredito que a tristeza de Neemias chamou a atenção do rei. Isso fez que o rei fosse até Neemias e lhe perguntasse: Neemias, o que é que eu posso fazer por você? Aí o que eu acho lindo é isso: depois de orar, às vezes aparecem oportunidades, perguntas diante da nossa vida, que são tão preciosas, que são tão maravilhosas, que às vezes é isso que eu quero, e você aceita. Não, mas Neemias nos ensina diferente. Depois de orar, Neemias pede para ir até a cidade de Jerusalém e edificá-la. E isso nos mostra que a oração deve ser constante em nossas vidas. As nossas ações, os nossos pedidos, os nossos aceites de pedidos, as nossas condutas, as nossas ações, todas essas coisas devem ser pautadas mediante uma vida de oração. O fato é que o rei concedeu o pedido de Neemias e o envia como governador para reconstruir os muros e reconstruir a cidade de Jerusalém. E assim foi feito. Neemias foi, reconstruiu os muros, reconstruiu aquela cidade. E essa história é muito preciosa e chama muito minha atenção. E eu quero, baseado na vida e na história deste homem, na vida de Neemias, destacar alguns pontos importantes que aconteceram naquela época, para que nós possamos entender
e colocar em prática em nossas vidas, nos dias que nós estamos inseridos. Eu sei que quem prega a palavra pode ver muitos pontos que poderiam ser ministrados e pregados, mas o Espírito Santo de Deus me conduziu para falar apenas de 3 pontos nessa tarde. E a primeira coisa que me chamou a atenção, que saltou aos meus olhos, que o Espírito Santo me fez enxergar, foi que Neemias sentiu a necessidade de ajudar as pessoas que estavam perecendo. Neemias sentiu a necessidade de ajudar a sua cidade. Neemias sentiu a necessidade de ajudar os seus irmãos. A Bíblia deixa bastante claro que desde o momento que Neemias ficou sabendo da situação do seu povo e da sua cidade, ele não se conformou, pelo contrário, ele chorou pelo seu povo, ele lamentou pelo seu povo. Neemias não se conformou e chorou, pois ele teve a capacidade de se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Neemias chorou e lamentou porque ele teve a capacidade de sentir a dor dos seus irmãos. Neemias chorou e lamentou porque ele teve a capacidade de sentir a fome, a sede dos seus irmãos. Ele teve a capacidade de sentir a miséria e a vergonha que os seus irmãos estavam enfrentando. E eu preciso lembrar uma coisa importante. Neemias, ele era o copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei. Neemias morava em um palácio, Neemias morava no conforto, Neemias morava em segurança, Neemias tinha estabilidade. Ele não estava passando por provações, Neemias não estava passando fome, Neemias não estava em um estado de miséria. Neemias estava vivendo muito bem na corte junto com o rei. Todavia a palavra vai nos dizer que ao receber a notícia dos seus irmãos sobre a situação do seu povo e da sua cidade, Neemias sentiu a necessidade de ajudar. O termo que nós utilizamos atualmente para falar sobre essa qualidade é empatia. Empatia é um sentimento de quem é capaz de se colocar no lugar do outro. Empatia é uma capacidade que nós temos de deixar o nosso egocentrismo, de deixar as nossas vontades de lado e entender o próximo, e sentir a dor do próximo, e se compadecer pelo próximo, e ter misericórdia do próximo, e entender a situação do próximo. Neemias era empático, mas é interessante, e é isso que o Senhor me fez enxergar. É interessante que quando Neemias sentiu a necessidade de ajudar, ele percebeu que antes de fazer alguma coisa, antes de projetar alguma coisa, antes de fazer uma grande mobilização, ele precisava orar. Neemias entendeu que não bastava a sua boa vontade, a sua empatia não era suficiente para resolver aquela situação, a sua empatia não era suficiente para colocar e estabelecer agora ordem em meio ao caos, não. Ele entendeu que antes de tudo, ele precisava orar, pois quando nós nos submetemos à oração, Deus nos direciona pelos caminhos que devemos tomar, porque quando nos submetemos à oração, é Deus quem nos dá as estratégias e as ferramentas para a batalha, porque quando nós nos submetemos à oração, nós recebemos planos maravilhosos de Deus, que abençoarão a nossa vida, mas que também abençoarão as pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós que fazemos parte de uma liderança, precisamos aprender a grande lição que Neemias nos ensinou. Antes de agirmos, antes de projetarmos algo, antes de traçarmos projetos e planos, nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos conversar com o Senhor. Nós precisamos de um tempo de qualidade com o Senhor, porque todas as diretrizes, todos os planos que nós precisamos para a jornada, para os desafios, serão entregues a cada um de nós, mediante a vontade do Senhor, mediante a orientação do Senhor. Isso se dá por meio da oração. E o texto nos mostra que quando Neemias busca ao Senhor, ora ao Senhor, Deus coloca um plano no coração de Neemias. Mas irmão Gai, eu não estou vendo isso na Bíblia, mas está na Bíblia. É por isso que no capítulo 2, versículo de número 12, Neemias vai dizer: eu ainda não declarei a ninguém
o que o meu Deus pusera no meu coração para fazer por Jerusalém. Ele não revelou a ninguém, mas Deus falou com ele. Mas Deus lhe deu um plano. Mas Deus lhe deu uma estratégia. Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós oramos, Deus responde. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou pedir nessa tarde. Repita comigo, diga assim: quando oramos, Deus responde. Quer resposta? Vá orar. Vá orar. Vá buscar a Deus. Vá buscar a face do Senhor. Neemias não declarou abertamente, mas a história vai deixar bastante claro o que Deus pusera no seu coração. E o que Deus pusera no coração daquele homem foi a vontade de reconstruir, foi a força de reconstruir aquilo que o inimigo havia destruído, havia colocado por terra. É claro que em contextos completamente diferentes, em tempos completamente diferentes, em realidade completamente diferentes, nós vivemos de forma semelhante aos dias de Neemias. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo em um momento da história do nosso país. Hoje nós estamos vivendo diante de uma cidade que, para onde nós olhamos, nós vemos destruição. Basta chegar na próxima esquina que você vai conseguir ver a miséria humana diante dos seus olhos. Destruição em todos os aspectos. Homicídios, assaltos, prostituição, miséria, fome, secas, corrupção. Vivemos, meus irmãos, diante de uma sociedade que está experimentando uma degradação em todos os níveis, uma destruição em todas as esferas. Nós vivemos uma crise social, nós vivemos uma crise econômica, nós vivemos uma crise moral, nós vivemos uma crise política e, sobretudo, nós estamos diante de uma sociedade doente espiritualmente. E a pergunta que eu faço diante desse aspecto tão terrível que eu apresento à igreja do Senhor nessa tarde é: o que nós temos feito diante disso? Qual é o sentimento que permeia a sua mente e o seu coração diante do estado da sociedade que nós estamos vivendo? Será que, como Neemias, você sente a necessidade de estender a mão e levantar o que está caído? Será que você, como Neemias, sente a necessidade de trabalhar, de se movimentar para reerguer essa cidade, para trazer salvação aos que estão perdidos? Qual é o sentimento que tem permeado a sua mente e o seu coração diante da miséria que nós estamos vivendo? A verdade é que muitas vezes nós não fazemos nada diante do caos e da miséria que estamos vivendo em nossos bairros, em nossa cidade, porque o individualismo tem sido a marca registrada do nosso tempo. Muitas vezes nós estamos no conforto de nossas casas. Ah, meus irmãos, não se engane, essa palavra começa a bater primeiro em mim que estou pregando nessa tarde. Às vezes nós estamos no conforto dos nossos lares, às vezes estamos no conforto das nossas igrejas, com fartura, com segurança, com privilégios, com tantas coisas boas que nos cercam. E afinal de contas, essa miséria já virou rotina, já virou normal. E por conta disso, a sua mente vai ficando cauterizada. Se você não buscar as orientações no Senhor, se você não tiver uma vida de oração, você já não consegue mais nem sentir pena pelos desgraçados. Afinal, você vai para casa e são tantos pedintes, e são tantas pessoas nos sinais, e são tantas crianças mendigando pão, mas a sua mente já está cauterizada. Você não baixa mais nem um vidro para dizer que Jesus ama aquela pessoa. Você quer, na verdade, que ela se afaste do seu carro, que ela não suje o vidro do seu carro com aquela água suja, porque o individualismo, o egoísmo tem imperado na sociedade que nós estamos vivendo. Empatia tem sido uma expressão rara em nossos dias. Ser empáticos. Quem quer ser empático hoje em dia? Mas eu louvo a Deus nessa tarde, porque ainda existem homens e mulheres que não se conformaram com essa realidade.
Ainda existem homens e mulheres que sentem a necessidade de ajudar os que estão perecendo. Ainda existem homens e mulheres que entenderam o chamado de Deus, que continuam na presença de Deus, que ainda são movidos pelo Espírito Santo de Deus, e têm compaixão dos que estão perecendo, e que querem ajudar os que estão perecendo. Ainda existem homens e mulheres que sentem a necessidade de abençoar, de trazer o pão, de trazer o alimento, de abrigar o órfão e a viúva, mas isso não acontece do nada. Esse sentimento só permeará os nossos corações se estivermos em plena oração diante do Deus que é misericordioso e amoroso. Mas eu creio que Deus está levantando uma nova geração de Neemias em nosso tempo. São homens e mulheres que entenderam que Deus os ungiu e chamou para abençoar outras pessoas. São pessoas que entenderam que o inimigo anda para destruir, que o inimigo trabalha a todos os momentos para trazer destruição e miséria no meio do povo, mas que Deus também te levantou para levantar os que estão caídos, para cuidar dos que estão abandonados. Você ainda tem a consciência que você pode ser útil no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade. Talvez você tenha esquecido disso, mas por favor, permita-me lhe lembrar nessa tarde: você é um agente de Deus na terra. Talvez você tenha esquecido isso, mas você foi chamado, você recebeu dons e talentos, você foi perdoado por Deus, você foi amado por Deus para que você pudesse ser boca de Deus na terra. Você é um embaixador do reino de Deus na terra. Portanto, se levante, se posicione, ame, acolha, sirva, se levante, porque Deus vai te usar para levantar os que estão caídos e perecendo. Essa é a primeira coisa que Deus colocou no meu coração. Neemias sentiu a necessidade de ajudar. Mas existe uma outra coisa que eu chamo a atenção da igreja nessa tarde. Muitas pessoas ajudaram na reconstrução de Jerusalém. O capítulo inteiro do livro de Neemias, ele especifica as pessoas que trabalharam na reconstrução daquela cidade. E é interessante porque, aparentemente, se nós lermos esse capítulo rapidamente, nós poderemos desprezá-lo como algo que não tem importância. Mas afinal, para que é que eu preciso saber em 2024 o nome de quem levantou muro, o nome de quem restaurou porta? Só que nós precisamos olhar com mais profundidade para esse texto, porque nós podemos tirar lições preciosas do capítulo 3 de Neemias. Pelo menos duas lições são muito claras aqui. A primeira lição nos diz que grandes obras requer trabalho em equipe. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém pode enfrentar uma grande obra e obter êxito de forma isolada. O que eu quero que você entenda é que Deus colocou o projeto no coração de um homem, de um líder chamado Neemias. Mas para aquele processo sair do papel, para que aquele projeto pudesse de fato ser concretizado, foi necessário que muitas pessoas estivessem envolvidas. Foi necessário que muitas pessoas estivessem engajadas, trabalhando com uma só visão, com uma só missão, com um só propósito. O texto nos mostra um trabalho em equipe. O texto nos mostra um trabalho continuado. Vejamos, por exemplo, o capítulo 3, nos 2 primeiros versículos. O texto nos diz: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Hananel. E olha que interessante, o texto continua e diz: os homens de Jericó, ou seja, já eram outros homens, construíram o trecho seguinte. O texto continua e diz: Isacu, filho de Inri, construiu logo adiante.
Eu não sei se você consegue perceber, mas é claro que aqui está presente um trabalho em equipe, um trabalho continuado. Eu estabeleço até aqui, eu ergo até aqui, e vem outras pessoas e edificam mais um pouco, e depois vem outras pessoas e constroem mais um pouco. Eu estou falando de trabalho em equipe, eu estou falando de um trabalho contínuo e continuado, e isso aponta para uma verdade preciosa, que juntos nós podemos realizar obras que sozinhos jamais conseguiríamos fazer. E o que nós não podemos esquecer é que nós estamos em uma grande missão. Nós estamos em uma grande missão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo nessa tarde. Nós nos levantamos como exército, estamos no meio de uma batalha. Nós não podemos esquecer que estamos diante de uma grande obra de edificação e de reconstrução. Deus nos levantou para isso, Deus nos chamou para isso. E nós sabemos que sozinhos nós não podemos realizar muita coisa. Mas o Senhor levantará pessoas para trabalhar lado a lado conosco. Essa palavra queimava no meu coração, irmã Janilda, enquanto eu meditava nesse texto, e eu creio que essa palavra é uma palavra inspirada do Senhor para essa tarde. Deus levantará pessoas para realizar a sua grande obra. Deus levantará homens e mulheres em nossos dias, que estarão dispostos a trabalharem ao nosso lado, mas Deus vai chamar e capacitar aqueles que ouvirem o seu chamado. Mas o versículo 5 do capítulo 3 também nos mostra que algumas pessoas não estarão dispostas a realizarem a obra que está sendo feita. Mas o versículo 5 do capítulo 3 também nos diz que muitas pessoas não entenderão essa obra, não se levantarão para batalhar conosco. O capítulo 3, versículo 5, o texto nos mostra que em um determinado momento da obra, os nobres da cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Escute essa palavra, porque o Espírito Santo está falando nessa tarde. Isso inevitavelmente também ocorrerá conosco em nossa jornada. Estaremos empenhados e envolvidos em uma grande obra, mas nós nos depararemos com pessoas que não entenderam a visão, que não entenderam a missão, que não entenderam o propósito, que não entenderam o chamado para a batalha. Nos depararemos com pessoas que não estarão dispostas a caminharem conosco. Nos depararemos com pessoas que desprezarão a obra que estaremos realizando, que zombarão da obra que estaremos realizando. E quando isso acontecer, não se preocupe, não perca a sua paz, não fique forçando a barra com ninguém, não fique bajulando ninguém. A palavra de Deus é enfática nessa tarde. Deus levantará homens e mulheres fiéis, comprometidos com a sua obra. Foi isso que aconteceu nos dias de Neemias. Os nobres não quiseram ajudar. Aí Deus levantou os homens de Tecoa para realizarem a obra no lugar deles. Portanto, não foque nas pessoas que não entenderam o processo. Não foque nas pessoas que não querem caminhar com você. Não foque nas pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Não fique impressionado com isso, não perca a sua noite de sono por causa disso. Continue realizando a obra que Deus colocou e confiou às suas mãos. Continue trabalhando na obra do Senhor. Continue no trabalho de edificação. Não se engane, não perca sua paz. A obra de Deus não vai parar. A obra de Deus nunca parou. A obra de Deus não vai parar agora. Deus sempre levantará homens e mulheres comprometidos com o seu reino. A segunda lição que eu tiro, baseado no capítulo 3, é que existe um trabalho específico para cada um de nós. A história facilmente nos faz perceber que cada indivíduo comprometido com aquela obra tinha um trabalho específico para realizar. O texto é enfático. Uns
edificavam as portas, os outros trabalhavam nos muros, os outros trabalhavam nas fechaduras, os outros trabalhavam com os ferrolhos. Nós precisamos atentar para aquilo que Deus está nos mostrando, para a lição que essa história nos traz. O Senhor chamou a cada um de nós e nos presenteou com dons e talentos específicos, distintos. No entanto, fazemos parte de um só corpo, servimos a um só Deus, e para que esse corpo funcione bem, cada membro precisa estar exercendo as suas funções de maneira coerente, em perfeito estado, em perfeita harmonia. Portanto, perceba que se nós quisermos que os nossos projetos deem certo, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, pessoas tementes a Deus, pessoas dispostas a trabalharem no reino de Deus. Mas saiba de uma coisa: cada um trabalha conforme o que Deus lhe deu e lhe concedeu. Cada um exerça o dom que recebeu do Senhor, os talentos que recebeu do Senhor, os ministérios que recebeu do Senhor. O trabalho desempenhado por cada um é importante, porque é interessante. Deus capacita e dá habilidades às pessoas para realizarem coisas distintas, obras distintas, ministérios distintos. Mas não esqueça, com um alinhamento, com um foco, com um propósito, como um só homem, como uma só igreja, com uma só missão, com uma só integridade, com uma só lealdade. Nós precisamos entender isso. Deus tem colocado projetos maravilhosos diante das nossas lideranças, do pastor dessa igreja, da irmã Janilda. Deus tem colocado projetos preciosos e maravilhosos para essa igreja realizar, mas sozinho eles não podem fazer muita coisa. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis, dispostos e comprometidos a trabalharem lado a lado nos projetos que Deus tem estabelecido para essa igreja. Escute essa palavra, parafraseando o que está descrito em 1 Crônicas 28 e 20. Seja forte. E corajosamente mete as mãos à obra. Não temas nada e não te amedrontes, pois o Senhor Deus estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o seu serviço. Se levante nessa tarde, seja renovado nessa tarde. Receba o encorajamento que vem do trono de Deus nessa tarde. Entenda o seu propósito, entenda o seu chamado, entenda o que Deus espera para você. Se levante, porque Deus está procurando trabalhadores para a sua obra, para a sua missão e para o seu reino. E por fim, minhas irmãs, uma terceira coisa que me chamou a atenção. Em primeiro lugar, precisamos sentir a necessidade de ajudar. Em segundo lugar, precisamos nos levantar e exercer os dons, talentos e ministérios que recebemos. Mas em terceiro e último lugar, eu preciso lembrar que se levantaram os opositores. Neemias 2:19 deixa claro que quando Neemias juntamente com seus aliados disseram: levantemo-nos e edifiquemos, se levantaram os opositores. Minha irmã, se levante para fazer a obra de Deus, que você vai saber o que é oposição. Decida ter uma vida de oração e de jejum, que você vai saber o que é oposição. Aí tem gente que não entende. Aí tem irmã que vai murmurar: mas Senhor, quando eu era do mundo não tinha tanta luta. Tinha mesmo não. Se tu estava nas mãos do diabo, ele estava do jeito que ele queria, mas agora não. Agora tem uma mulher que ora, tem uma mulher que jejua, tem uma mulher que incomoda o inferno. Se levante para fazer a obra de Deus, que se levantarão também obras terríveis do inimigo contra a sua vida. Então, quando nós estamos dispostos a realizar uma obra no reino de Deus, é comum aparecer aquelas irmãs que irão zombar de você,
que irão desprezar de você. É comum aparecer aquelas irmãs que irão desprezar os projetos que você está apresentando, está liderando. Neemias capítulo 2, capítulo 4, versículo 2 diz que Sanbalate e Tobias estavam fazendo esse papel. Eles estavam zombando, eles estavam desprezando, dizendo: o que é que esses frágeis e fracos judeus estão fazendo? O que é que esses homens estão pensando? O que é que está dando na mente deles? Será que eles não percebem que eles são fracos? Será que eles não percebem que eles são inúteis? Será que eles não conseguem, que eles não vão realizar essa obra? Eles podem até levantar, mas passará uma raposa e derrubará o que eles construíram. Mas deixa eu deixar os dias de Neemias de lado e vamos falar dos nossos. Até hoje tem Sanbalate e Tobias em nosso meio. Até hoje tem Sanbalate no nosso arraial. Até hoje tem Sanbalate e Tobias cercando a nossa vida, cercando a nossa igreja. São aqueles que olham e dizem assim: esse projeto não vai sair do papel. São aqueles que olham para os projetos que Deus nos deu e dizem: ah, eles até começaram bem, mas não vão muito longe não. Sabe por quê? Porque são fracos. Eu acredito que tem gente que passa aqui e às vezes negligencia, irmã Janilda, esse encontro aqui das quintas-feiras à tarde, dizendo: o que é que essas irmãs estão fazendo aí? Ah, meu irmão, se você soubesse. Quem são essas irmãs? Quem são essas senhoras? Quem é que elas pensam que são? Quando isso acontecer, você vai responder como Neemias respondeu os zombadores de sua época. Você vai olhar para eles e vai dizer: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Você não vai se justificar, você não vai brigar, você não vai bater boca com ninguém, porque nós somos fracos mesmo, gente. Porque nós somos limitados mesmo. Quem somos nós? Só tem um detalhe: não somos nós que fazemos, não somos nós que realizamos. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. E nós, seus servos pequenos, limitados, pecadores, nos levantaremos e edificaremos na casa de Deus. Então eles começaram a edificar, eles começaram a construir. Porém o texto disse que Sanbalate e Tobias não se contentaram com as zombarias. E agora eles decidiram atacar os edificadores. O texto de Neemias 4 e 8 é enfático. O texto nos diz: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Escute essa palavra nessa tarde. É isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele não quer que nós comecemos a realizar a obra. Ele não quer que tenhamos uma vida de oração e jejum. Ele não quer que nós tenhamos a consciência que nós somos comprados por um sangue precioso. Ele não quer que nós tenhamos a consciência que Ele nos concedeu autoridade na terra para ser boca de Deus aonde nós chegarmos. Mas quando Ele vê que você não se rendeu e começa a trabalhar, o inimigo se levanta. Olha o que é que o texto diz. Então ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para o desviarem do seu intento. Quando o inimigo vê que ele não consegue parar a obra que é de Deus, quando ele percebe que você não vai se curvar, quando ele percebe que você não vai desistir, ele quer desviar o teu foco. Ele quer te deixar dividido. Ele quer que você perca a atenção. Porque distraído, você não vai trabalhar como deveria. Porque se ele conseguir desviar o teu intento, você não vai exercer os seus dons e talentos a contento. Porque se ele conseguir tirar a tua atenção, ele vai conseguir o que ele quer.
Porém, mais uma vez, Neemias nos ensina o caminho. A palavra diz que eles se levantaram, que eles se reuniram para desviarem o intento dos edificadores, dos trabalhadores. Mas o que é que o texto diz no versículo posterior? Mas nós oramos ao nosso Deus. Minhas irmãs, eu já estou finalizando essa pregação. Mais de uma vez por todas, em nome de Jesus, nós precisamos entender que a oração é a chave de tudo. Nós precisamos entender que a oração é a chave de todas as portas, é a resposta de todas as indagações. A oração deve ser constante em nossas vidas. Nós precisamos orar para Deus nos direcionar no caminho. Nós precisamos orar para Deus nos dar as estratégias e os planos e as ferramentas que devemos usar. Mas quando começarmos a trabalhar, nós precisamos orar para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê discernimento. Quando o inimigo se levantar, nós precisamos continuar orando para que Ele nos dê livramento e vitória. É por isso que a palavra é enfática: orai sem cessar. Orai em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, em todos os momentos. No entanto, nós aprendemos também com essa passagem que jamais devemos recuar. Quando o inimigo se levantar para parar a obra que Deus colocou em tuas mãos, quando o inimigo vier com todas as suas forças, armadilhas, para tentar tirar a tua paz, tirar o teu sono, te fazer parar, te fazer desistir, você vai fazer como Neemias fez, você vai confiar no Senhor. E como está descrito no capítulo 4, versículo 14, quando ele diz: não temais, diante das afrontas não temais, diante das adversidades não temais, diante dos gigantes que se levantam não temais, lembrai-vos do Senhor, olhai para o Senhor, lembrai-vos do Senhor, olhai para o Senhor, que é grande e terrível. Ah, meus irmãos, se a afronta estiver batendo à tua porta, lembre-se do Senhor, que é grande e terrível. Se levante, peleje pelos vossos irmãos, peleje pelos vossos filhos, peleje pelas vossas mulheres, peleje pelas vossas casas. Eu não sei se tem sambalate aqui nessa tarde. Eu não sei se tem Tobias aqui nessa tarde. Mas se tiver, eu quero te dizer uma coisa. Pode zombar dessa igreja. Pode falar o que quiser dessa igreja. Pode atacar os projetos que essa igreja está vivendo. Pode se levantar contra essa obra, porque quem peleja por nós é o Senhor grande e terrível. Essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Se levante, fale o que quiser, queira destruir os projetos, mas esses projetos não é do pastor Antônio José. Você estará guerreando contra Deus. Você estará batalhando contra um Deus que é grande e terrível. Essa igreja tem um dono. Essa igreja tem um general que nunca perdeu batalha. E nós vamos marchar no nome de Jesus. Nós vamos confiando no poder e na autoridade que há em Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa tarde? Eu concluo essa reflexão apenas reiterando que a história de Neemias é preciosa e ela nos ensina ricas lições. Assim como ele enfrentou um momento crítico, nós estamos vivendo em um momento crítico, vivendo em um país mergulhado no caos, vivendo em uma cidade que o pecado tem imperado, uma das cidades mais violentas do mundo, uma das cidades que é polo de prostituição infantil no mundo todo.
Mas Deus tem despertado e levantado uma igreja aqui. Deus tem levantado homens e mulheres comprometidos e fiéis com o reino de Deus. E o que Deus requer de cada um de nós que estamos aqui escutando essa palavra nessa tarde, é que você se levante, para que nós possamos marchar juntos como uma igreja triunfante. Para que nós possamos dar as nossas mãos e caminhar servindo ao reino de Deus, com os dons e talentos e ministérios que temos recebidos do Senhor. Que nós possamos continuar orando sem cessar, que nós possamos continuar incansavelmente trabalhando em prol do reino de Deus, que nós possamos continuar sendo empáticos, sentindo a dor do pobre, sentindo a dor do necessitado, que nós possamos nos levantar como igreja verdadeira, para que assim o reino de Deus frutifique e o nome do Senhor seja glorificado. E quando as afrontas chegarem, e quando os gigantes se levantarem, deposite a sua confiança no Deus grande e terrível, tendo a certeza que Ele estará cuidando e pelejando por nós e pela sua igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.